Neste mês de setembro, Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre os transtornos mentais e também mês de prevenção ao suicídio, a Secretaria Municipal de Saúde realizará várias ações aqui em Itabaiana sobre a importância, destacando a valorização da vida. Esse ano nós estamos trabalhando sobre o auto-perdão. O tema é o auto-perdão. Porque quando nós falamos assim de perdoar, de acolher, de amar, de ter cuidado, de gentileza, nós falamos sempre na segunda pessoa. É perdoar o outro, amar o outro, né? Ter gentileza com o outro, ter empatia com o outro. Mas nós esquecemos do autocuidado, né? Do se amar, se respeitar, se perdoar, né? Então, esse ano, como nós sabemos que grande causa das depressões são fatores que são introjetados, que, né, que são experiências que nós vivemos e que nós significamos, na maioria das vezes, como culpa nossa, né? Que nós somos os responsáveis por aquele acontecimento, nós estamos trabalhando isso, o auto-perdão. A liberdade, se libertar dessas amarras que causam tanta dor, né, no ser humano. Então, esse ano o tema é o auto-perdão. Aline, em relação ao cronograma que foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde, em que locais é que acontecerão essas ações do Setembro Amarelo? Então, esse ano nós vamos contar com a atenção primária, que é a equipe do EMULT, e as ações vão ser desenvolvidas com um público maior do que 17 anos, vai abranger todos os agentes de saúde no município, em alguns povoados, em algumas olarias, que fizeram um convite a nós, que a gente já tem esse costume, esse hábito de fazer em todos os setembros, que são as olarias Aracajaíba, e em alguns colégios da rede estadual, por conta da idade, né? Porque a atividade ela é voltada para um público maior do que 17 anos. Bem, o Setembro Amarelo, como todo mundo já conhece, né, é uma campanha com a prevenção do suicídio. Né? Não se fala muito disso. Né? É um tema ainda é um tabu e é difícil. Né? Suscita para quem está passando por isso. Né? Traz também uma grande dificuldade esse mês, mas precisa enfrentar, precisa falar sobre isso. Né? É importante falar sobre a depressão e os males que ela causa. Né? É um dos, eu acho que é o pior fator de adoecimento, né, não orgânico a nível mundial, por exemplo, né, de afastamento do trabalho, das atividades de modo geral. Então a gente precisa dar uma atenção para essa doença e para essas pessoas que sofrem, né, da depressão e que no, no fim, né, é tão difícil enfrentar, é tão difícil superar que às vezes parece que a única alternativa é a morte, né, se matar e tirar a própria vida. E não é bem assim. Né? Hoje eu vi uma frase, até fiquei emocionado, disse assim, se você está sofrendo de depressão, de ansiedade, de pânico, não significa que você é fraco. Significa que você suportou muito, por muito tempo. Então, né, você é um forte, você é uma forte. Né? Então vamos nos abraçar e seguir adiante. Né? A vida é bela, é importante ser vivida. E é importante nos apoiarmos também nas dificuldades. Tipo, o Setembro Amarelo é isso, né? É um grande abraço nos corações. É uma gratidão sempre falar de atividade física, né, onde estou trabalhando. Porque eu me sinto sempre um contraponto, né? A sociedade ela anda caminhando muitas vezes para a medicalização, para a automedicação, né? E a gente sabe que isso é um agravo social, né? E a gente traz a proposta da atividade física, né? Para o CAPES, para as atividades, para as oficinas, entendendo que muito da atividade física tem a modular o pensamento das pessoas, né? E quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando de pessoas que muitas vezes têm um pensamento, uma ideação suicida, né? Apesar de que esse ano nós estamos trabalhando com a questão do auto-perdão, né? E falando também um pouco sobre os sentimentos e as emoções. A nível mundial, inclusive, o filme Divertidamente 2 está trazendo essa perspectiva. E é muito importante falar das emoções, dos sentimentos, porque muitas pessoas elas escondem, né? E algumas, para conseguir camuflar a tristeza, acabam se medicando ou indo gentilmente ao psiquiatra, né? Quando algumas outras formas, né, de autocuidado e de cuidado que não medicamentosos são muito importantes. Então, eu, enquanto profissional de educação física, eu oriento os usuários do CAPES, né, e toda a população que, inclusive, ou clientes que eu atendo,
né, a praticar atividade física, porque eu sei que ela consegue modular os pensamentos, né, porque tem a responsabilidade de transmitir hormônios, ou como a gente chama, neurotransmissores, né, que causam essa sensação de bem-estar, né, de alegria, de satisfação, de felicidade. Então, o fato de praticar atividade física, né, a nível agudo, no momento, possa ser muitas vezes um pouco cansativo para quem nunca praticou, mas a nível crônico a gente entende a importância. Né? Então eu me sinto peça muito importante da saúde mental. E o contraponto, ao mesmo tempo, todas as vezes que a gente fala, né, do retrato de manicômio ou de prisões, então a gente está tentando desaprisionar mesmo as pessoas, né, para que elas se sintam livres, para que se sintam potentes, para que se sintam alegres. Então eu utilizo a atividade física como ferramenta para instrumentalizar os usuários do CAPS.